recebi essa incumbência, essa tarefa abençoada de estar aqui. Para mim é um privilégio muito grande. Eu não posso deixar de falar que é um sonho para quem sempre buscou o conhecimento da palavra. E essa oportunidade, quando chega, a gente tem que aproveitar, mas para engrandecer a Deus. Estou aqui para poder ser servo de Deus e que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Pai, por esse culto e nós continuamos a prestar culto ao Senhor agora através da palavra e fale conosco, meu Deus. Amém. Ó Pai, nós estamos com o coração aberto para receber de Ti o que o Senhor tanto precisa falar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E como o Marcos falou, sou cooperador. Há uns 2 anos atrás fui reconhecido. Houve uma certa pergunta, uma falta de entendimento, ou talvez uma dúvida de como que um jovem solteiro, segundo o seu Abílio, pode exercer um ministério dentro da igreja. E eu fiquei com aquilo em mente. Eu confesso que eu fui na palavra buscar, e a gente não precisa ir muito longe. Paulo, ele foi talvez um grande evangelista, talvez o maior apóstolo, e a gente sabe que Paulo teve bom tempo solteiro. Então a solteirice, ou o fator de estar casado, ser jovem ou ser velho, Deus usa todo mundo. Ele usa a minha vida, usa a vida de vocês. Não precisa estar aqui na frente para ser muito usado. Você pode ser muito usado saindo daqui, falar com a sua família, almoçando com eles e sendo pacificador, abençoando a vida de outras pessoas. E agradeço a liderança dessa igreja, porque a gente, no dia a dia, a gente não reconhece, não valoriza o tanto que eles são importantes para nós. O pastor Abílio cuidou dos meus pais e o Ed cuidou de mim, espiritualmente falando. E aqui estamos, graças a Deus por isso daí. E quando na terça-feira o Abílio falou que eu iria pregar na semana seguinte a dele, eu falei, bom, responsabilidade grande, já vinha aí o Marcos falando muito bem, já vinha o Robson, o Dr. Lino, o Pinhata, o Alemão, o Chuck. Você começa a olhar para você, você se sente pequeno. Mas graças a Deus, mais uma vez, eu queria, a palavra que veio para mim, que vocês estão vendo nas imagens aí, é a palavra de Deus. E o inimigo, ele fica bem furioso com a gente em muita coisa. Eu confesso para vocês que a minha grande dificuldade foi a oração. Era complicado eu orar, eu não tinha facilidade de orar. E eu gostava de orações relâmpago. Aquela oração quando você precisa de alguma coisa correndo. E dentre tantas coisas que o inimigo tem como estratégia, uma das principais dele é nos deixar distante da palavra de Deus. É a gente usar a Bíblia como um desafogo, como uma ferramenta para eu poder transformar minha vida num momento que eu estou atribulado, num momento que eu não tenho uma resposta. E a gente se esquece de tudo aquilo que envolve a palavra de Deus. É tão simples falar da palavra de Deus, mas é tão importante falar da palavra de Deus. Eu tenho certeza que a gente lê a Bíblia naquela hora que a gente está tranquilo em casa ou na hora do aperto. E a palavra de Deus, a gente vai sair daqui hoje, se Deus permitir, e nós vamos nos exercitar a começar a ter a palavra de Deus como o principal momento, a principal hora das nossas vidas, como aquilo que eu tenho que ter como prioridade todos os dias na minha vida, e nós vamos estudar juntos aqui o porquê que a Bíblia é tão importante para a gente. E por que o inimigo ele se interessa tanto em te deixar distante da palavra de Deus? Não sou eu que vou falar, nós vamos ver na Bíblia essas perguntas e a gente vai estudar juntos. Para falar sobre a Bíblia, eu separei rapidamente algo que eu já tive uma dúvida muito grande a respeito disso, e eu tentei deixar da forma mais breve, mais clara, uma linha do tempo sobre o Velho e Novo Testamento, porque a gente fica... Uma das dúvidas que eu tive
foi: por onde eu devo começar a estudar a Bíblia? Porque aonde eu vou abrir então? E como que eu vou estudar? Como que eu vou pegar esse livro abençoado que é a palavra de Deus e ele fazer morada dentro de mim e ele entendê-lo como um todo? Na linha do tempo, a criação e a queda, depois Noé, então Abraão, Isaac, Jacó, e aí Moisés, no momento em que Deus está querendo que o povo seja liberto da escravidão, do jugo, e vem a lei. Depois então Josué e Caleb, eles conquistam a terra prometida, e nessa conquista que eles têm da terra prometida, precisava de gente para governar o povo. Havia uma desordem, foi a época dos juízes. E então veio o Reino Unido. O povo falou assim: a gente quer um rei, a gente quer ser, nós queremos estar à semelhança dos outros povos. Eu acho que Juízes não está mais legal, a gente precisa de uma novidade aqui. Vamos centralizar em um homem todo o poder e o governo do nosso povo. Foi quando o povo escolheu, e através de algumas tarefas, Saul, ele foi reconhecido. E a gente sabe que depois Davi foi ungido pelo profeta Samuel, seu reinado foi puro teocrático, e também é uma das maneiras pelo qual Jesus é chamado de filho de Davi, porque também eles instituíram Deus como governador das nossas vidas. Então depois Salomão, e aí depois entra uma época complicada no Velho Testamento. O Velho Testamento, depois ali que passa essa história de Salomão, o tempo todo Deus querendo se reconciliar com o povo dele e o povo distante. Aí parece que o povo vai pegar, vai engatar a segunda marcha, vai voltar a ficar próximo de Deus, e essa briga não cessa. O Velho Testamento inteiro fica uma dúvida: o que precisa fazer para o povo entender que eu, Deus, quero estar perto deles, eu quero melhor para eles? O que vai ter que acontecer então para acabar com essa... Deus se interessa em se aproximar do povo dele, o povo dele não quer saber de Deus. E nesse meio tempo o povo de Deus viveu o exílio, viveu o domínio do povo, dos inimigos sobre eles. E aí Deus, ele teve a maior decisão, a maior estratégia do mundo, e jamais vai ter um sacrifício tão grande para as nossas vidas que nem foi o plano que ele teve. Ele falou: bom, eu como parte de mim vou mandar o meu filho ali e nós vamos resolver de vez este problema. Não vou mais precisar me relacionar com o meu povo através de homens, como por exemplo na época dos profetas. Eu quero falar diretamente ao coração de cada um desses meus filhos, e eu quero adotar todo mundo, eu não quero que um só fique de fora. A única coisa que eles precisam fazer é crer. Tão somente crer que vai dar tudo certo. E no Novo Testamento segue ali os evangelhos com a vida, o ministério de Jesus, depois da morte e a ressurreição dele, a grande comissão, o Espírito Santo. Entra o crescimento, o surgimento e o crescimento da igreja, em Atos em diante, o ministério de Paulo, o desenvolvimento do ministério de Paulo, as cartas que ele escreve para as igrejas. Não era fácil para Paulo estar em todos os lugares, então ou era através de carta ou muita oração, mas um colérico igual Paulo, ele queria estar em todos os lugares, e as cartas eram o melhor lugar para ele poder falar com todo mundo sobre todos os assuntos, e tem falado com a gente até hoje. E lá no final do último livro, que é o Apocalipse, essa canção bonita que eles cantaram do Apocalipse, fala sobre a visão que João tem sobre os fins dos tempos, ele na linguagem dele, do jeito dele, usando as figuras que ele tinha na época, tentou se expressar da visão que ele tinha. Talvez por isso a nossa dificuldade de entender. Dada essa introdução que a gente falou sobre o Velho e o Novo Testamento, então o Velho Testamento ele ficou baseado em que Jesus vai vir e vai trazer salvação para todos. E no Novo Testamento Jesus veio e Jesus voltará para buscar essa igreja. Amém? Isso é fundamento principal que nós precisamos ter
consolidado, firme, convictos acerca da palavra de Deus. São coisas que não tem como nós fugirmos do aprendizado e estarmos bem seguros acerca disso. E por que conhecer a palavra? Quando eu estava estudando sobre a palavra de Deus, a gente pensa qual é a parte boa de conhecer a palavra, porque ao contrário do que a gente pensa e o inimigo coloca na nossa mente, a gente acha que conhecer a palavra eu vou começar a descobrir o quão podre eu sou. Eu começo a me enxergar e eu começo a ficar até com medo de começar a ler a palavra, porque eu falo, eu achava que eu era bom, e de repente agora eu estou me tornando... Eu estou me enxergando como uma pessoa que eu não vale a nada. E a Bíblia realmente traz isso, só que ela traz isso exatamente para te libertar do pecado. Então, sobre a primeira coisa boa, o porquê de conhecer a palavra, é que pois através da palavra a libertação. Lá em João 8,32 fala que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Bíblia fala sobre libertação de púlpito. E libertação a gente considera coisas evidentes, coisas sérias. As drogas, o álcool, a prostituição, a mentira. E nós somos escravos de muitas coisas, muitos pecados. E essa escravidão não é o inimigo que nos faz escravo, é a nossa decisão que nos torna escravo. Nós escolhemos estar pecando e viver nesse pecado. E toda pessoa pode refletir depois sobre libertação. Todos nós precisamos, e em nome de Jesus nós não vamos viver vida mais sob o domínio do pecado, sobre situações que nos distanciam de Deus. Nós não podemos aceitar lidar com tranquilidade sobre o pecado mais forte que eu. É nada, de jeito nenhum. Não é mesmo. Essa mentira precisa ser quebrada das nossas vidas. Por que conhecer a palavra? Além da libertação, nós neutralizamos o inimigo. E João 10,10 fala que uma das estratégias, fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E, sem dúvida nenhuma, o que ele quer roubar da gente é a palavra de Deus. Ele quer roubar o nosso tempo, ele quer roubar o nosso compromisso, ele quer roubar a nossa atenção à palavra de Deus, o nosso estudo. Mas eu estou preferindo ultimamente trabalhar um pouco mais, eu estou preferindo um pouquinho mais na academia, dar mais tempo para as minhas coisas do que no discipulado. O discipulado anda sendo uma mesmice, as mensagens elas não têm falado comigo, eu percebo que só fala mais com os meus irmãos, e a gente começa a ser enganado. O inimigo começa a roubar da gente a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é para todo mundo, ela é viva. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E lá em Salmos, fala no 119:11 que eu tenho que tomar uma decisão sobre a palavra. Para mim a palavra ela é tão preciosa que eu resolvi escondê-la no meu coração para não pecar mais contra Deus. Então se eu quiser neutralizar a ação do inimigo, eu escondo essa palavra e eu torno ineficaz a tarefa que ele tem de roubar a palavra da minha vida. E a gente começa a entender que, embora a nossa luta não seja contra homens, ela é espiritual, nós não somos tão fracos assim como a gente se sente. Como o inimigo tenta falar na nossa mente, nós somos fortes. Lá em 1 João no capítulo 2, no versículo 14, ele fala para os pais, ele fala para todo mundo, e ele fala em especial também para os jovens. E eu me colocando como jovem, e eu acho que todo mundo pode se colocar aqui agora nesse texto, ele fala: jovens, tenho-vos falado porque a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. É uma afirmação que Paulo faz, eu abraço isso para a minha vida. Amém. E quem não conhece a palavra? Tem as pessoas lá de fora, que a gente fala as pessoas do mundo, mas no mundo todos nós estamos. As pessoas que ainda não tomaram uma decisão. Essas pessoas elas não têm um norte, e pelo fato de elas não conhecerem a palavra, elas não sabem como agradar o coração de Deus, e elas não conseguem se enxergar como quem está pecando contra Deus. Então você falar para uma pessoa que não conhece a palavra que ela está errada, ela não está errada,
Ela não leu ainda, ela não entendeu ainda que o que ela precisa fazer para agradar o coração de Deus, ela está fazendo o contrário, porque não conhece a palavra. Mas acima de tudo, e a gente ora por essas pessoas, e Deus no tempo dele há de resgatar cada uma dessas vidas, eu creio nisso. Amém. Nós temos que pensar, nós dentro do corpo da igreja hoje, tendo a possibilidade de crescer no nosso conhecimento da palavra, e nós não buscamos esse conhecimento, o crescimento acerca da palavra de Deus. E aí que mora o grande perigo, porque o que a palavra fala para essas pessoas é que cometem um erro terrível. Lá em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não precisamos mais falar muita coisa, a não ser que é um erro gravíssimo nosso não conhecer a palavra de Deus. Certa vez, eu li num livro cristão que quem não tem conhecimento é alienado, é alheio, é ignorante, mas quem não quer ter conhecimento é idiota. Aquilo gravou em mim, porque ela, apesar de ser forte e ser impactante a frase, ela é uma verdade. Quem não tem conhecimento é ignorante. Quem não quer ter conhecimento é idiota. Outro ponto que a Bíblia nos traz, e agora nós vamos ler a palavra, é que eu conheço a palavra, que é outro ponto muito importante para a gente discutir. Eu conheço a palavra, mas não obedeço, eu não pratico a palavra, e agora? Outro tema também abordado lá em Mateus 7, 26 e 27, fala: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Todo mundo aqui, imagino que já deve ter construído uma casa, ou pelo menos já deve ter um contato com alguma construção. E sobre construir uma casa na areia, está completamente errado. Não tem fundamento nenhum. É gasto de tempo, de material, é um atraso de vida muito grande. E Jesus compara a vida dessa pessoa, que ela conhece a palavra, que ela tem um entendimento, mas não coloca em prática isso, como uma pessoa que fez esse tipo de construção, escolheu construir sobre areia e não sobre a rocha. É uma pessoa que no primeiro problema, na primeira dificuldade, na primeira situação adversa, o próprio Jesus fala uma palavra muito boa que a gente tem que gravá-la, que é sobre queda. E sabe por que a gente não coloca em prática a palavra de Deus? Porque a gente lembra da palavra de Deus. O Espírito Santo nos convence, ele nos acusa, ele fala com a gente antes da gente tomar uma decisão. A gente não pecou sem querer, pecou involuntário. O Espírito Santo, ele fala aos nossos corações. Mas a gente não obedece a palavra de Deus porque a gente sabe que na hora que a gente perder o controle das nossas vidas, a gente volta aos pés. A gente volta aos pés de Cristo, a gente fica mais emotivo na hora do louvor, a gente frequenta mais a reunião, a gente fica mais próximo da nossa liderança, quando a gente está com sérios problemas. E aí a hora que me convém eu obedeço, não me é conveniente, não tem por que eu obedecer. Para que eu vou obedecer 100%? Se eu obedecer 100% a palavra de Deus, eu não vou ter vida, não vou viver. A minha vida vai ser uma vida só de renúncia. Eu não vou poder fazer as coisas que eu gosto e muito menos ser uma pessoa feliz. E aí o inimigo pega todos esses comentários que eu fiz agora e ele vai trocando. Cada dia ele põe um na tua cabeça. Não vou curtir minha juventude, minha fase adulto, não vou poder curtir meus filhos ou curtir meus pais, não vou poder viajar, não vou poder fazer nada. E a gente troca uma eternidade pelo aquilo que é rápido, passageiro. Mentira do inimigo nas nossas vidas. E é outra coisa que a gente tem que combater. Nós não precisamos pegar todo o conteúdo bíblico e querer colocar ele em prática de uma vez, porque a gente não vai conseguir. Mas a gente pode ir de um por um, caminhando todo dia, uma conquista cada dia, uma conquista por mês, por semana.
Começo pelas minhas maiores dificuldades, depois aquilo que já não é mais difícil aquilo para mim, de repente eu passo a controlar aquilo, depois eu domino aquilo que era um problema na minha vida através da palavra, eu passei a ser vencedor naquela situação. Eu saí de preso, de escravo para livre, através da palavra. Esse é o efeito positivo que a gente está conversando aqui. E ele fala que quem constrói a sua vida sobre a areia, é só esperar a queda. A pessoa que não pratica. Vamos em frente, que a palavra de Deus a gente tem mais para estudar e já tem falado conosco. No próximo ponto, conhecer a palavra traz vitória sobre a tentação. A gente poderia falar só sobre esse texto. Esse texto ele já seria o suficiente para nós lidarmos acerca da palavra, porque ninguém mais, ninguém menos que o próprio Cristo. Ele mostrou, pelo exemplo que passou na pele, que a palavra de Deus ela repele o inimigo. Ela deixa longe e torna totalmente ineficaz. Lucas 4, do 1 ao 13, vamos ler juntos e nos sublinhados estão as respostas que Jesus deu na hora da tentação, usando a palavra de Deus. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminados eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda sua. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até ocasião oportuna. Jesus ele deixou o exemplo para nós. Ele foi levado pelo próprio Espírito em um deserto, e lá ele ficou 40 dias, e o inimigo apelou. Não é possível derrubar o Filho de Deus. Ou eu imagino que ele falou assim, o diabo pode ter pensado: se eu conseguir derrubar o Filho de Deus, estou feito. Porque ele, como um grande exemplo, então eu vou usar todas as minhas artimanhas. Ele tentou trabalhar na mente ali de Cristo, e o inimigo, como é astuto, começou a falar da necessidade dele básica, depois tentou entrar na parte, tentou ver se Jesus tinha vaidade ou não, e depois ele ainda muito astuto tentou usar a própria palavra para poder tentar Jesus. E o combate de Jesus perante as tentações do inimigo, em todo o tempo, foi a palavra de Deus. Não existe combate com a ação do inimigo de aquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa. É só mediante a palavra de Deus. Ele não suporta a gente que sabe a Bíblia, que fala da Bíblia, e principalmente, se tem uma coisa que o inimigo não gosta, é quando fala no nome de Jesus. Esse nome ele tem um poder que a gente não imagina. Eu, de criança, uma vez, meu pai foi acionado para poder ir com um outro diácono expulsar o demônio na vida de uma pessoa. Ligaram no celular dele. E ele levou a mim e o meu irmão para a gente ir com o violão. E eu, de criança, não sabia se eu ficava com medo, de não saber que música que o meu irmão ia tocar, do demônio, de não saber quem era. Eu fui lá na obediência. E quando eu cheguei ali, eu vi, aquilo me marcou muito, porque eu vi uma pessoa totalmente descontrolada. Não é a pessoa, a gente sabe disso. E eu tive essa experiência de ter visto uma pessoa endemoniada. E ali a gente começou a tocar e a gente começou a orar. Mas eu me arrepio de lembrar, porque todas as vezes que se tocava o nome de Jesus Cristo,
saía o demônio na hora. Aí depois teve um outro, passou-se um tempo, a pessoa caiu em si para graça de Deus, e eu tive essa experiência de saber que na hora que a gente toca nesse nome poderoso, não tem o que segura a gente, não tem o que breca a gente. É um nome que a gente talvez um dia vai saber o tamanho, a importância, a bênção que é o nome Jesus Cristo nas nossas vidas. E Jesus, ele pôde usar através da palavra, porque ele mesmo como filho de Deus, ele como homem, ele buscou o conhecimento acerca da palavra. E ele usou na hora que o inimigo tentou tentá-lo, foi lá através da palavra de Deus que ele neutralizou novamente o inimigo. E a tentação, nós não precisamos ficar preocupados ir lá prateado e falar: olha, a minha cobiça me gera tentação, se a tentação consumada eu peco e o salário do meu pecado é a morte, eu vou morrer espiritualmente. Para a gente não precisar chegar a esse ponto, essa preocupação, basta nós sabermos lidar com todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, conhecendo também a palavra de Deus. Mais uma vez, outra coisa positiva, mais uma vez a gente se vê longe do pecado conhecendo a palavra de Deus. Amém. E aí a gente começa agora, começa a abrir um pouco o nosso entendimento do tão pouco que a gente lê e se dedica nesse conhecimento, nisso que só traz benefício, vem crescer a nossa vida espiritual. Eu lembro que, vamos falar sobre outro assunto da palavra, eu lembro de uma pregação do Marcos, quando ele pregou sobre Efésios 6, a armadura de Deus. E na mesma semana, eu escutei de novo sobre essa mensagem. Aí naquela semana eu falei: eu acho que eu estou precisando estudar sobre isso. E na armadura de Deus, lá em Efésios 6, Paulo ele coloca que a nossa luta contra o inimigo, ele usa o melhor exemplo que era para ele, porque Paulo, como um líder romano, ele usou aquilo que ele mais tinha know-how para falar, que era a armadura de um soldado romano. A gente sabe que Paulo ele era um dos principais, ele era um talento promissor do Sinédrio, ele seria ali o principal líder de Roma na época de Jesus Cristo, mas esse principal líder do Império Romano, graças a Deus, se tornou um dos principais líderes da igreja. E ali Paulo ele descreve a armadura de Deus, a partir do versículo 10 ou 12. E lá no versículo 17, de toda a armadura de Deus, que fala do capacete da salvação, do escudo da fé, da couraça da justiça, do cinto da verdade, do calçado dos pés, na preparação do evangelho da paz, no versículo 17 do capítulo 6 de Efésios, fala: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De toda a armadura que Paulo está falando, a única ferramenta, a única arma de combate desse soldado que consegue ferir o inimigo é a espada. É preciso ter fé, evidentemente, da salvação, a verdade. A gente tem que obedecer à nossa grande comissão, mas a única forma, a única ferramenta, não tem outra, não tem por onde sair. É único isso na palavra. Nós só conseguimos combater, nós só conseguimos ferir o nosso adversário através da palavra de Deus. Amém. Isso daí é uma bênção para a gente, porque a gente tem que se apoderar disso daí, dessa armadura. Porque a gente acha que enquanto a gente está lendo o texto, é defensivo o tempo todo. Eu só me defendo, eu me defendo, eu luto contra aquilo, mas está nas nossas mãos a possibilidade também de acabar com esse problema nas nossas vidas, de acabar com essa guerra nas nossas vidas, que é conhecendo, dominando, aprofundando o nosso conhecimento na palavra de Deus. E eu não preciso ler a palavra de Deus a respeito de um tema que eu preciso, esteja passando no momento. Eu primeiro leio, primeiro cresço em conhecimento, e na hora que vir, automaticamente eu vou saber agradar o coração de Deus. Não vai ser um esforço, eu vou ter que procurar o conhecimento acerca. Se eu tiver que tomar uma decisão e já conheço a palavra de Deus, eu não preciso, peraí, agora eu vou me trancar no meu quarto, na minha sala, no meu escritório, vou ler a palavra de Deus, consultar o que ela tem para mim e já te respondo. Não precisa, é automático, você sabe como responder, como se portar, nossa vida muda, ela avança. Amém. Amém.
Portanto, a palavra de Deus que nós falamos aqui, ela liberta, ela nos tira da prisão, ela nos ajuda a não pecar, que a gente lê no Salmo 119:11, que eu escondi a palavra de Deus no meu coração para eu não pecar contra Deus. Traz vitória sobre a tentação. Nós vimos Jesus usando a palavra para deixar longe a tentação, e no final do texto ali Lucas fala que o inimigo, ele falou assim, que fala que ele, vencida as tentativas, ele mesmo se retirou. A gente não precisa mandar embora, ele sai correndo. E em arma de ataque a gente acabou de ler aí em Efésios 6. E dentre todos esses benefícios, de tudo aquilo que a palavra de Deus ela traz para a gente, que isso já é o suficiente, mas a gente tem que ter o interesse agora de descobrirmos no nosso estudo, na nossa hora de meditação, um pouco mais sobre a palavra. E só para tocar nesse ponto, nessa palavra meditação, o salmista Davi ele vai falar que o prazer de uma pessoa, de um filho de Deus, é meditar na lei do Senhor. E faz isso noite e dia. E essa pessoa é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o fruto e a folhagem não murcha. E tudo que essa pessoa faz prospera. Amém. Prosperidade está estritamente ligada à nossa meditação, à nossa busca à palavra de Deus. Amém. E por último, para a gente encerrar, que é o último slide, de todos esses benefícios, de tudo aquilo que a gente falou, que a gente relembrou hoje sobre o que é a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é apta Amém. para entender você. Eu vou falar uma coisa para você, Stephanie, e você pode agora se colocar no lugar. Deus entende o que você sente. Amém. Ele entende sua dificuldade. Quando a gente acha que não tem ninguém que entende o tanto que a gente se dedica, o tanto que a gente faz no oculto, que ninguém está vendo, nós estamos trabalhando, ninguém viu e você ali pôde mandar uma mensagem de bênção para aquela pessoa, todo mundo te criticou e no dia que falaram bem de você não tinha ninguém para ouvir, Deus na vida. Amém. Através da nossa leitura da palavra, a gente começa a entender que na palavra a gente busca as respostas para as nossas perguntas. A gente começa a descobrir que as sensações, os sentimentos humanos, na verdade isso daí é o inimigo tentando nos colocar para baixo, ou que outros personagens bíblicos já passaram por outros problemas semelhantes, e a gente começa a tirar das nossas vidas aquele jugo, aquele peso de achar que nós não somos merecedor de nada. Nós somos filhos de Deus, a gente merece sim muita coisa. Não é fácil, gente, sermos cristãos numa sociedade como essa. E a palavra de Deus, lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, fala que ela é viva, e em negrito está o destaque das características atribuídas à palavra no texto. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A mesma figura usada para falar sobre a palavra de Deus, que é a espada, só que agora ela fala não só que é uma espada, ela fala que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando eu pensei, que palavra eu vou dar lá no culto? Eu fiquei pensando e Deus já tinha me dado no dia anterior. E eu conversando com o Ed, com o Marcos, com a liderança, eles falaram algo que realmente é verdade. Eles falaram assim, olha, o arroz e feijão, ele é muito melhor e faz muito mais efeito do que os muitos ensinamentos, do que eu abrir Bíblia e a gente discutir o porquê, aonde, quando. É tão simples que está o dia inteiro com a gente, a palavra de Deus. Não é novidade nenhuma para ninguém, o tanto que a Bíblia deve andar com a gente. Mas se a gente não colocar na nossa vida o desafio da gente
enxergar que nós não lemos, que a gente não busca, e quando a gente busca isoladamente o conhecimento bíblico, nós estamos perdendo tempo. O que eu vim trazer aqui, eu quero que o Espírito fale aos nossos corações durante a semana, é essa busca, a palavra de Deus. Amém. E para encerrar, eu queria falar sobre os comentários que o pastor Abílio fala sobre falar em línguas e profetizar. É um tema, eu até tirei esse tema enquanto eu estava montando o estudo, mas é o Espírito que me dirige. E ele fala assim, olha, o Abílio fala, eu nunca falei em línguas. Eu já tive o privilégio de falar, e isso daí é um dom, não é a gente que escolhe, é o Espírito Santo quem dá. E não nos torna melhor que ninguém. Aliás, lá em 1 Coríntios fala que se você falar em língua ou profetizar, a profecia é melhor porque abençoa a igreja. Então, se você estiver preocupado em orar muito, é muito importante orar. Em jejuar é muito importante jejuar. Tudo aquilo que traz benefício para você é muito importante e é obrigação que a gente faça. Só que a palavra de Deus eu aprendo a me relacionar com o meu próximo. Eu obedeço naturalmente ao fundamento principal que o Abílio falou aqui na semana passada, que é amar o próximo. Eu posso passar uma noite orando e no meu primeiro relacionamento eu não amar o meu irmão. E através da leitura da palavra, nossa vida há de ser transformada a partir de já. Amém. Para que a gente obedeça na palavra de Deus. Amém? Amém. Esse era o recado que eu tinha para trazer. O Espírito Santo vai falar com a gente durante a semana. E leiam a Bíblia. Amém. Façam este compromisso com vocês mesmos, dentro da casa de vocês. E uma das coisas que o Ed fazia, quando eu fazia alguma pergunta para ele, e minha mãe fazia, e minha avó também fazia, é que todas as perguntas que eu queria ter um conhecimento, eu queria cortar caminho, eu queria uma resposta rápida para uma dúvida minha na Bíblia. Os três falavam. Procura na palavra de Deus. A hora que você achar a resposta, eu te confirmo aqui, eu falo se você está certo ou está errado. Então vamos fazer isso daí, isso é maravilhoso. Amém? Deus abençoe todo mundo.